10 horas e 6 minutos na Paraíba, 10 e 6. A nossa entrevista a partir de agora é com o deputado federal, empossado. Sim, já no O homem exercício. já presidiu. É um só, deputado, calma, é um só. Ele quer usar os dois Quer usar os microfones. dois. Já presidiu sessão na Câmara que eu vi. Deputado Cabo Gilberto do PL. Seja bem-vindo, deputado. Bom dia, bem-vindo à Band News FM. Bom dia a todos que compõem a Band News FM. É uma satisfação imensa. Sempre acompanho vocês nas rádios, no carro, em casa. Cacá Barbosa, nossa Claudinha. E um bom dia especial a todos os ouvintes que estão à sua disposição. Deputado, a primeira pergunta não é minha, é dos ouvintes. O que é que o senhor vai fazer com o auxílio mudança? Primeiro que eu nem recebi ainda esse auxílio mudança, eu não sei nem como é que funciona. Estou lá há 15 dias praticamente como deputado federal. Tem a questão do auxílio moradia, que eu não vou utilizá-lo, até porque eu recebi um apartamento funcional. E como funciona a estrutura da Câmara dos Deputados, que eu ocupei lá até agora. São aproximadamente 400 apartamentos e ficam 100 parlamentares sem apartamento funcional. Então automaticamente ele tem a escolha do auxílio moradia. Mas eu, justamente para evitar críticas, até porque o meu público é totalmente crítico, é um público de opinião, eu não posso dar nenhum tipo de bobeira, nem vacilo, eu escolhi morar nos apartamentos funcionais sem ter nenhum prejuízo para o Estado. E com o auxílio mudança, se o senhor receber, o que é que o senhor vai fazer? Com o auxílio mudança, eu irei aguardar o que irá acontecer, e eu já deixo claro aqui, se eu receber, eu vou doar ele 100%, como eu fiz com o meu primeiro subsídio, ao Hospital Napoleão Laureano, até porque é uma parceria que eu tenho com o Laureano antes mesmo de ser político. Cláudia Carvalho. Deputado, como é que o senhor encara esse tipo de benefício? Porque tem muitos benefícios. Nós falamos aqui sobre cota parlamentar, tem auxílio paletó, tem uma série de benefícios. Como é que o senhor encara esse tipo de benesse e a opinião do povo a respeito disso? Perfeitamente. Primeiro, eu sempre critiquei essas ações antes de ser deputado. Como parlamentar federal, o que tem lá de estrutura para o deputado? Tem a verba de gabinete, não tem auxílio paletó, não tem 14º salário, como falam, o pagamento normal, 13º salário. Tem a VIAP, que lá é a verba indenizatória, que era VIAP, lá é a verba indenizatória para você utilizar nas passagens aéreas. Para você ter uma ideia, é 44 mil reais essa verba indenizatória, Claudinha. Só de passagem você vai gastar uns 10 mil reais para me deslocar daqui para Brasília. Fora combustível, aluguel de carro, aluguel de escritório, advogados, consultoria e a imprensa. Porque eu tenho que ter imprensa. Eu queria ter parceria com 10, colocar o banner do deputado federal Cabo Gilberto Silva, o que ele está fazendo para mostrar à sociedade. Mas, felizmente, o recurso é mínimo, eu só consigo contratar 5, um exemplo. Uhum. Então, o que a população tem que combater é a corrupção. A estrutura do deputado é essa. E o salário de 30 mil reais. O salário de 30 mil reais. Com a verba 39, de gabinete. né? Não aumentou no final do ano? Mas com o líquido fica 30 mil reais. Tá. Aí tem o auxílio moradia, que o parlamentar pode utilizar ou não. E tem, obviamente, a verba de gabinete. Essa é a estrutura do deputado. E as emendas impositivas que eu vou mandar para o Paraíba. Toda a minha 100% eu irei mandar para a Paraíba. Mas eu insisto e repito, Cláudia e Cacá, a classe política é sinal dos 4 milhões da sociedade, os 36 deputados e os 12 deputados federais. A gente não pode estar criminalizando a política. Eu fiz muito isso quando eu estava fazendo direito, de forma equivocada, porque é a política que vai resolver todos os problemas da sociedade. Vou dar um exemplo aqui aos senhores. Se tivéssemos uma política diferente da segurança pública, hoje não estaríamos com os índices de criminalidade tão altos como está aqui na Paraíba. Se tivéssemos uma política pública e parlamentares, chefes do executivo que defendessem a infraestrutura do nosso estado, a BR-230 já estava em Cajazeiras, terminada a sua obra. Se tivéssemos políticos que tivessem trabalhando pela população desde o início, o Porto de Cabedelo já estaria recebendo navios de médio e grande porte, Cacá. Então é isso que eu estou falando. A gente não pode criminalizar a classe política. Temos que criminalizar o CPF do político. A gente não pode continuar cometendo esses equívocos. Até porque a democracia é assim e os parlamentares, o chefe do executivo, representam a população brasileira. Então, se está ruim, a população tem que entender que tem que mudar. Eu, com a minha postura, eu tive quase 130 mil votos e fui o mais votado da história da capital de todos os paraibanos. Então, eu entendo que a população está entendendo o que eu estou falando.
eu tô comunicando com o meu público e eu vou continuar nessa linha. Cláudia. Há pouco teve um ouvinte que mandou aqui, a gente estava falando, antes do senhor chegar, sobre o auxílio mudança, e um ouvinte disse que queria que, quando viesse um deputado federal aqui, a gente perguntasse se o salário oferecido ao parlamentar fosse um salário mínimo, se ele Deixa eu fazer melhor, deixa eu reprisar o áudio do ouvinte, então pro deputado ouvir, que aí ele já aproveita e já responde, né? Vamos lá. Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia, bom dia a todos os ouvintes da Band News FM. Cacá, eu e Cláudia, eu queria que um dia que vocês entrevistassem aí algum deputado, algum senador reeleito aí da Paraíba, perguntasse se o salário de um deputado ou senador fosse um salário de um trabalhador. Vamos botar aqui um salário de um professor, não vamos botar nenhum mínimo que é pouco demais. Vamos botar aqui um salário de um professor, saber se tinha essas brigas de se candidatar a algum cargo público, como esse aí, deputado, senador, deputado estadual, algum desses aí. Eu queria que vocês fizessem essa pergunta e eu queria ver a cara de pau deles responder. Que eles falam tanto que vai se candidatar para brigar pelos direitos do povo. morar no imóvel funcional, ele mora se ele não... Chegou o dia. Cabo Gilberto vai responder. Eu não corro de nenhuma pergunta. Primeiro, obviamente, que o salário mínimo, eu sempre critiquei o valor do salário mínimo, que não dá para pagar nem as contas praticamente. O valor é totalmente irrisório. Principalmente agora, com apenas R$18 de aumento, né? Falavam tanto de Bolsonaro deu 10%, Lula não deu nem 0,1%. 1,2% o aumento de Lula de R$18, não vai dar para comprar picanha, nem muito menos a cervejinha. Mas, obviamente, o ouvinte está correto em criticar essas questões. Eu não tenho nenhum problema com relação a isso de responder. O salário mínimo é irrisório, o salário do professor é irrisório, o salário do policial é irrisório, os profissionais da saúde e população é irrisório. Isso aí eu não tenho nenhum problema em criticar. E eu estou sempre à disposição para responder todas as perguntas. Deputado, tem se falado já, apesar de estarmos ainda longe da eleição municipal, mas já tem alguns nomes colocados, inclusive do seu partido. E eu queria saber, o senhor pretende, seu nome também está colocado para essa disputa municipal em João Pessoa no ano que vem? Olha, veja só, eu sempre respondo essas perguntas com relação a isso. Eu deixo 2024 para 2024. A gente tem que organizar a nossa base política com todos os pré-candidatos para lançar apenas um candidato para termos competitividade e tentarmos vencer as eleições da capital de todos os paraibanos para trazer desenvolvimento, para trazer um investimento em infraestrutura, porque faz tempo que a nossa capital, com quase 1 milhão de habitantes agora, passou Natal, passou Piauí, e infelizmente a nossa capital precisa de mais atenção. A questão da infraestrutura que a população reclama sempre, vocês vieram observar as estradas agora no carnaval, foi um caos para chegar em João Pessoa. Quando tem horário de pico aqui, sem ter um acidente nenhum, está fechada a cidade. Eu estou bastante atento à questão da triplicação da BR-230, que eu vou lá cobrar sempre, eu cobrei no governo do presidente Bolsonaro, que era meu aliado, vou continuar cobrando agora, porque essa obra é muito importante para desafogar o trânsito da nossa cidade. Então eu entendo que a cidade precisa de mais investimento, de mais trabalho, de muito mais atenção do que está tendo. Então é isso que eu defendo o ano que vem, para que possamos escolher apenas um candidato e sairmos competitivos na disputa. Mas o seu nome está entre as opções. Aí eu queria lembrar também da eleição passada, a eleição estadual, que houve muita discussão interna, inclusive, né, o deputado Wellington Roberto foi muito criticado, até com distribuição da verba partidária. Como é que está a situação no PL atualmente? E aí eu volto à pergunta, seu nome está entre as opções para a disputa municipal? Olha, veja só, Cláudia, essas perguntas eu vou correr da resposta porque são vários fatores. Eu só quero falar 2024 2024. Com relação ao partido, realmente teve muita confusão, muita briga desnecessária, gasto de energia. Todos sabem disso, mas isso aí está superado da minha parte. Até porque a população paraibana quer trabalho, quer serviço e quer que o parlamentar trabalhe em prol dela lá em Brasília. É isso que eu vou fazer. Então, da minha parte, não tem problema nenhum. O que passou, passou. Vamos olhar para frente. Deputado, o senhor falou no presidente Jair Bolsonaro. O presidente está lá nos Estados Unidos. Só para concluir a questão do auxílio mudança, uma vez a cada 4 anos, o auxílio mudança, se eu receber o auxílio mudança, que eu não sei, que eu não recebi ainda, já deixo compromisso aqui, irei doar todo ele para o Hospital Napoleão Laureano. É um gesto que eu faço até porque eu já sou parceiro do Hospital Napoleão Laureano, que trata as pessoas com câncer e é referência no Norte-Nordeste do estado da Paraíba. O senhor falou no ex-presidente Jair Bolsonaro, está lá nos Estados Unidos desde o dia 30 de dezembro.
percebe-se, se eu estiver errado, só me corrija, percebe-se que a direita anda ainda no Brasil um tanto quanto sem uma direção, porque não tem o seu líder maior, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente volta mesmo, o ex-presidente Bolsonaro volta mesmo em março e vai realmente comandar a direita no Brasil, deputado? Segundo as informações, ele volta em março para o país. Deixa claro que ele não fugiu em momento algum, até porque ele não tem nenhum mandato de prisão contra ele. O presidente saiu do nosso país, foi passar esse tempo, esses meses, lá nos Estados Unidos. Infelizmente, no nosso país vivemos um estado de exceção, Cacá, onde a imprensa está sendo perseguida, onde jornalistas estão sendo presos, temos exilados políticos, a Constituição está sendo desrespeitada. Então, o momento que vivemos no Brasil hoje é muito crítico. Então, o presidente não foi de bom grado ter ido para fora do país, até porque a situação no nosso país, o Estado Democrático de Direito não está sendo respeitado. A Procuradoria-Geral Mas, da República... desculpa, é porque faltou somente... eu disse, me corrija se eu estiver errado. A direita está sem uma direção, está sem um norte, com a ausência do presidente Jair Bolsonaro aqui no Brasil? Não está. A direita está se organizando bem mais do que antes, graças ao presidente Bolsonaro, que despertou esse valor patriótico nas pessoas. A direita conservadora, ninguém tem mais vergonha de dizer que é de direita hoje. Mas não falta um comando do presidente ali, pessoalmente? Bolsonaro ali na frente, Bolsonaro no Brasil, não faria uma diferença? Claro, isso aí é sem dúvida, Cacá. Ele estando aqui no Brasil vai ser totalmente diferente, é a nossa condução. Estamos aguardando ele vir, estamos fazendo nossa parte lá na Câmara. Os trabalhos estão começando, engateando agora. Vamos saber quem vai ficar nas comissões nessa semana que vem. Meu nome está cotado para ser o vice-líder da oposição na Câmara. É uma satisfação imensa como paraibano representar a oposição ao governo Lula, do descondenado Lula, do ex-presidiário Lula, que afundou o nosso país, o PT, que todos nós sabemos como funciona. Infelizmente, já muita gente chegou para mim dizendo que se arrependeu de votar em Lula, que não votou em Bolsonaro porque ele falava muita besteira, porque... O senhor concorda que Bolsonaro falava muita besteira? Não concordo. Eu creio que ele poderia ter evitado muitas gastos de energia, principalmente com a parte da imprensa. Até porque a gente perdeu pra gente mesmo. E, infelizmente, muita gente votou em Lula achando que iria tirar Bolsonaro, porque ia ser bom para o Brasil. Totalmente equivocado. Assim a gente perdeu pra gente mesmo? Erros. Questão de comunicação, questão de articulação política. Esses erros básicos que a gente não podia ter errado. Aqui mesmo na Paraíba, dificilmente tínhamos uns meios de comunicação que falavam que o governo estava fazendo. Falta de estratégia de comunicação. Eu ia lá sempre, passei 4 anos lá em Brasília, falando com o ministro das Comunicações, com o pessoal da Secretaria de Comunicação, para que possamos trazer a mensagem do presidente Bolsonaro para o Nordeste, principalmente. Era muito importantíssimo. Mas, infelizmente, as pessoas que estavam lá do lado do presidente não entendiam essa questão do Nordeste. E eu ficava agonizando e tão chateado que eu ficava, porque sabia que estava no caminho errado. Vou dar um exemplo aqui aos senhores. O presidente Bolsonaro, quando pegou o eixo norte da transposição do Rio São Francisco, Cacá e Cláudia, estava em Pernambuco. O eixo norte da transposição, em Pernambuco, no estado de origem, que passava o Rio São Francisco. Em 3 anos e 3 meses, ele colocou para o Ceará, para Paraíba e para o Rio Grande do Norte. E na cidade que chegou na Paraíba a água, Cacá, que é São José de Piranhas, o presidente Bolsonaro perdeu por quase 90%, amigo. Ou seja, porque a comunicação não funcionou. Faltou comunicação. Não é apenas redes sociais a política. A gente tem que fazer a política... Você acha que faltou a presença de Bolsonaro na campanha aqui na Paraíba, em João Pessoa? Não, de forma alguma. Não faltou não, porque o que faltou foi a comunicação e a articulação política. Vou dar outro exemplo aqui para os senhores. Os cargos federais. Eu nunca fui lá pedir nenhum cargo federal. Obviamente, se fosse oferecido, eu iria aceitar. Porque eu ia trabalhar com aliados. Os cargos federais na Paraíba, com exceção do INCRA, qual foi o que se viu para o presidente? Para as políticas do presidente? Para mostrar o que o presidente estava fazendo? Cacá, nenhum. O INCRA me convidava, deputado, vem aqui entregar títulos, que foi o presidente que entregou mais títulos de terra da história, Cacá. Não foi o PT, foi o presidente Bolsonaro que diziam que era ditadura. Aí o MST votou agora com força total, já teve inúmeras invasões de fazenda desde que o ex-presidiário Lula comandou o Brasil para agora, Cacá. Então não funcionou a articulação política. A máquina do governo federal foi utilizada contra o próprio presidente Bolsonaro. A cesta básica da Conab, quem entregava? Dizia que era o governador João, que era o prefeito da cidade. Porque não tinha a comunicação nem a articulação política para funcionar de forma legal, Cacá.
Não era nada de forma ilegal. A falha foi do próprio governo. Foi de pessoas ligadas ao governo. Pessoas ligadas ao governo, que não tinha articulação política, nem tinha comunicação. Eu passei 4 anos falando isso lá. Olha, antes do intervalo, registrar aqui a pergunta, o ouvinte Paulo Lopes. Paulo, tenha calma que a gente chega lá, são muitas mensagens. Mas o Paulo diz aqui que a gente não está questionando a fala agressiva do deputado, mas a gente vai questionar aqui uma pergunta do ouvinte. Ele pergunta o seguinte: o deputado pode esclarecer essa informação de estado de exceção? Quais jornalistas estão presos? É o Paulo Lopes do Bessa, o deputado responde já, depois do intervalo aqui na Band News FM. Segura um pouquinho, Paulo, 10h21. 10h27, a gente continua conversando aqui no estúdio com o deputado federal Cabo Gilberto do PL. Deixei pergunta do ouvinte Paulo Lopes no bloco passado, deputado. Ele pede para o senhor esclarecer essa informação de estado de exceção e quais jornalistas estão presos. É o Paulo Lopes que pergunta, do Bessa. Primeiro que eu peço até desculpa se o ouvinte está entendendo a minha fala como agressiva, mas não é. É o meu jeito de falar, mas mesmo assim eu peço desculpa, né, Claudinha? Vivemos um estado de exceção no nosso país, eu provo com argumentos concretos. Um estado democrático de direito resume-se a você cumprir o que determina a legislação brasileira. Então, no nosso país, a nossa maior lei é a Constituição Federal. E ela está sendo rasgada pelos ministros da Suprema Corte. Aí, por que a população não está sentindo esse estado de exceção? Porque é uma cortina de fumaça que, em defesa da democracia, os ministros da Alta Corte Brasileira estariam em defesa da própria democracia, cometendo os abusos atrás de abusos. E eu vou provar aqui. O artigo 1º da Constituição foi rasgado. O artigo 5º da Constituição foi rasgado, o artigo 53, quando prenderam um deputado, sem ele cometer crime inafiançável e sem estar em flagrante delito. São fatos. Aqui eu não estou entrando na detalhe se eu concordo ou não com a opinião de Cacá Barbosa. Mas Cacá não podia ser preso por conta disso. Tivemos 3 jornalistas presos, mandato de prisão, 2 estão presos, que é o Wellington Macedo, Oswaldo Eustáquio, e um asilado político, que é a Ana dos Santos, lá nos Estados Unidos. Que crime cometeram? Sem tipificação no Código Penal. Porque não existe crime de opinião no nosso país. A legislação não assim determina. Ah, mas tem excesso. Os excessos estão lá no Código Penal. Calúnia, difamação, e você responde por isso. Já deixei claro. Artigo 220 foi rasgado. Artigo 129. Quando a Alta Corte da Justiça Brasileira abre um inquérito de ofício, que a legislação não permite, sem a participação do Ministério Público, Cacá, isso é muito grave. Ou seja, temos uma canetada do ministro que faz o que quer, a hora que quer, da forma que quer, pela suposta defesa da democracia. Rasgando o artigo 84 da Constituição, quando o presidente dá uma graça, automaticamente você é imune ao crime que você respondia, Cláudio. Eu não sei o que estou dizendo isso, não. Está lá na Constituição Federal. Para se investigar um presidente da República, tem que ter autorização da Câmara dos Deputados, porque depois de todo o procedimento que você faz, Claudinha é presidente da República. Ela tem o artigo 86, que ali protege de qualquer tipo de juiz de primeira instância e da alta corte. Então, para você responder, para você abrir inquérito, a Câmara dos Deputados tem que aprovar 348 votos, como fizeram com Michel Temer 2 vezes. Tem que passar primeiro pela Câmara dos Deputados. Não sou o que estou dizendo, não. É o artigo 86 da Constituição. E o que foi que os ministros fizeram com o ex-presidente? Abriram inquérito a todo momento, só para desgastar a imagem do presidente. Por que eu estou afirmando isso, Cacá? Porque depois que tudo que aconteceu no inquérito, tem que mandar para onde? A PGR denunciar o presidente. E só quem pode abrir é quem? É a Câmara dos Deputados. Sou eu que estou dizendo isso? É a Constituição Federal. Então são vários artigos, 136, 137. Deputado, o senhor acha que no dia 8 de janeiro, aquelas pessoas que invadiram o Congresso, invadiram o Palácio do Planalto e o STF, aquelas pessoas não deveriam ter sido presas? O senhor concorda com o que elas fizeram? Negativo, eu já falei isso por diversas vezes, tem que ser preso, identificação de conduta de cada um e que mofem na cadeia. Mas não tem um assessor seu que estava entre eles? Não, vou lhe explicar detalhadamente. Tá. Então, o que acontece? Eu quero que mofem na cadeia quem cometeu aqueles crimes, que sejam individualizadas a conduta de cada um. Os paraibanos que foram presos de forma ilegal e inconstitucional. Inclusive, um dos meus assessores estavam lá. Mas o senhor não é contra a invasão? Eu vou lhe explicar. Você só pode ser preso no Brasil de 2 formas. Ou com mandato de prisão ou em flagrante delito. As pessoas que foram presas em flagrante delito foram no dia 8. E as pessoas que foram presas depois foram no dia 9, lá de frente ao QG do Exército. Quando o ônibus dos paraibanos chegou atrasado, Cláudia. Sequer participaram
manifestação da Praça dos Três Poderes. Foram para o QG dormir e para votar no outro dia. E o que foi que o Estado brasileiro fez? Cercou aquelas pessoas, prendeu todas de forma inconstitucional e ilegal. Inclusive a Procuradoria-Geral da República mandou soltar todas que estão lá presas ainda. Todas sem exceção. Nós abrimos o jornal. Isso é um escárnio o que aconteceu no Estado brasileiro, Claudinho. Eu não posso lhe prender dessa forma, Cláudio. Eu não posso estar lá na legislação. O ordenamento jurídico brasileiro foi destruído. Agora, a grande imprensa brasileira está passando pano para essa decisão arbitrária, ilegal e inconstitucional. Eu defendo aquelas pessoas que foram presas de forma ilegal e constitucional. Eu deixo claro aqui a minha conduta, Cláudia. Quem errou, que pague caro. Mas o ordenamento jurídico brasileiro tem que ser respeitado. Outra coisa absurda que aconteceu. Então, só pra gente deixar bem explicado, o seu assessor, então, estava nesse ônibus que chegou atrasado? Exatamente, ele e vários outros paraibanos. Olha, tem um ouvinte aqui que questiona, deputado, ele diz o seguinte, ouvinte final do telefone 6476, não diz o nome, mas ele diz o seguinte, que o senhor está errado, podem ser presos provisoriamente ou temporariamente se os requisitos estiverem presentes, é o que diz o ouvinte. Negativo, só pode ser preso de duas formas no Brasil, ou em flagrante delito, ou com mandato de prisão. Ou, qual é a outra forma que existe ser preso? O ouvinte precisa reler a nossa legislação. Você só pode ser preso no Brasil de duas formas. Você já viu alguém ser preso de outra forma, Cacá? Ou você... Não sou advogado, sou jornalista. Ou você é preso em flagrante delito, qualquer um do povo pode prender, ou com mandato de prisão. Só existem as duas formas de prender. Não existe outra forma. Se tiver outra forma, me explica aí, por favor, que eu tô sem entender. E para concluir essa questão do dia 8, um governador foi afastado, Cacá, sem um devido processo legal, amigo. Reeleito primeiro turno, nem do meu partido é do MDB, que é um partido que eu nem concordo com a postura dele. É Ibanez Rocha. O governador do Distrito Federal foi afastado, meus amigos, num dia sem nenhuma determinação legal, sem ninguém pedir, de canetada. E estão dizendo que estamos num estado sadio da democracia? Não estamos. O comandante-geral que apanhou, saiu lá ensanguentado, foi preso, Claudinha. O secretário de segurança que estava nos Estados Unidos foi preso. A ABIN informou a 48 órgãos. Por que o ministro Flávio Dino não foi preso, Cacá? Por que o general de Lula do GSI não foi preso? Que dispensou a guarda do Planalto. Quem foi beneficiado com o evento do dia 8? Deputado, desculpa, o ouvinte aqui, ele respondeu. O senhor, ele diz o seguinte. Artigo 312 do CPP, Código de Processo Penal, né? Artigo 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria. O mesmo ouvinte que mandou, ele disse que é advogado. Perfeitamente. Flagrante delito, ou não muda a concepção. Ou é flagrante delito, ou é mandato de prisão. Não existe outra forma de prisão. É prisão preventiva. Depois do mandato de flagrante delito, você vai... Mas o flagrante pode exceder 24 horas. Pode exceder até 300 horas, desde que tenha a continuidade das buscas, mas não teve continuidade de busca. O pessoal estava de frente ao QG do Exército. Mas tem participação. O cabo Gilberto estava lá, ele estava participando. Então, prova que eu estava participando, emito o mandato de prisão, que eu sou preso. É assim que funciona. O ouvinte aí deve ser defensor de Lula para querer defender prisão ilegal. Mas tudo bem, faz parte da democracia e nós respeitamos. Ainda falando sobre esses episódios do dia 8, o pessoal aqui da Paraíba deu entrada em uma representação... Sim, só para concluir, para ficar claro, Claudinho e Cacá. Aí eu pergunto, por que Flávio Dino não foi preso? Por que o general de Lula não foi preso? Eles não sabiam de tudo? Ele não estava acompanhando a janela? Ou seja, infelizmente, a alta corte da justiça brasileira é 2 pesos e 2 medidas. Afastou o governador, eu não sou aliado dele, mas eu defendo a legislação. Afastou o comandante-geral que apanhou e foi preso. E, posteriormente, prenderam o secretário de Segurança Pública. E por que não prenderam Flávio Dino? E por que não prenderam o general de Lula, que era o comandante do GSI que dispensou a guarda do Planalto? Não sou eu que estou dizendo, não. São os autos. Ou seja, flagrantemente, 2 pesos e 2 medidas da justiça brasileira. Infelizmente. E com a insegurança jurídica causada pela justiça brasileira, está afugentando os investidores e o Brasil está numa situação muito difícil, Cacá. Bom, voltando à questão, o PSOL, ele deu entrada em uma representação contra alguns paraibanos, dentre eles está o senhor, e a Procuradoria-Geral da República deu um parecer favorável à abertura de investigação por estímulo, instigação e apoio aos atos terroristas de 8 de janeiro em Brasília. O que é que o senhor tem a dizer a respeito disso? O senhor apoiou, estimulou, financiou de alguma forma esses atos? Como eu disse lá na outra, eu peço até desculpa os ouvintes, eu vou pegar esse processo e vou rasgar e jogar no lixo.
esse processo do PSOL. Que primeiro é um partido que tem nenhuma representação aqui na Paraíba. Já entrou com várias ações contra o meu mandato. Perdeu todas e vai perder essa daí também. A PGR não pediu para investigar. A PGR, no meu caso, pediu para mandar para o Conselho de Ética, que é o correto, que é o normal. Mas se a PGR lesse a Constituição novamente, junto com o ministro da Suprema Corte, já teriam arquivado de imediato. Porque o artigo 53 é muito claro. Leiam o artigo 53, eu sou inviolável, civil e penalmente, por quaisquer opiniões, palavras e votos. Não sou eu que estou dizendo isso. Isso não é um privilégio. Isso é para eu defender a população que votou em mim. Isso não é regalia, Claudinha. Mas isso ainda está sendo respeitado. Eu não defendi em nenhum momento ataques terroristas. Eu não defendi em nenhum momento vandalismo. Eu sempre deixei claro desde o início que eu sou contra esses atos, que paguem caro com a identificação dos culpados. Eu não passo o pano para ninguém. Mofem na cadeia quem cometeu isso aí. Porque foram... inclusive tinham pessoas lá infiltradas. Os vídeos deixam claro. Tinham pessoas infiltradas, black blocs, ligados ao PT. Tava lá, claros, evidentes. Seja identificado cada um e cada um pague pelos seus erros. Agora isso aí, eu não fiz nenhum momento, nenhuma postagem defendendo esses atos criminosos. Eu sempre faço postagem criticando a Suprema Corte brasileira e vou continuar fazendo. Porque é o que eu entendo. Eu entendo que a Constituição está sendo rasgada e muita gente entende isso também. Meios de comunicação foi obrigado a mentir na campanha, Cacá. Isso é muito grave. A Jovem Pan foi obrigada a mentir pelo ex-presidiário Lula, por conta da determinação do TSE. E agora mostrou que a Jovem Pan estava correta. E aí, quem vai pagar a humilhação que a Jovem Pan passou? Sendo obrigada a mentir publicamente. Os senhores lembram disso. E agora Lula tirou o Brasil em defesa da vida, defendendo o aborto. E foi o que a Jovem Pan tinha falado lá atrás. Foi obrigado a mentir. Então é muito grave o momento que vivemos, Cláudia. Infelizmente, a população que defende o ex-presidiário Lula está achando bom porque é contra um lado. Mas ditadura não tem lado. Mais cedo ou mais tarde a ditadura vai chegar em Lula também. Deputado, estou curiosa para saber, a gente não teve ainda, de fato, o início do ano legislativo, né? Teve um carnaval aí logo depois da posse. Qual será a sua prioridade na Câmara Federal e como vai ser o seu tratamento, por exemplo, em relação a demandas que sejam da Prefeitura de João Pessoa, que tem Cícero Lucena, um adversário seu como prefeito, e João Azevedo, do Governo do Estado, que tem João Azevedo, outro adversário político seu. Como é que o senhor vai tratar essas duas personalidades? De forma democrática, civilizada, como eu sempre tratei, destinar meus recursos para a capital de todos os paraibanos, onde eu tive a votação a maior da história, destinar meus recursos também para o governo do Estado. Eu sei dividir as coisas, apesar do governo ser totalmente incorreto comigo, que eu destinei emenda para o Colégio Militar, que eu estudei lá, sou da turma pioneira do Colégio Militar, e o governador, Cacá, não utilizou as emendas, quase R$500 mil, para ampliar o Colégio Militar, por pura perseguição política. Enviei para o Corpo de Bombeiros, destinando para comprar 9 motos para atender a população quando precisa. O governador não comprou, emendas impositivas. Estamos fazendo tudo o que é possível dentro da legalidade para que o governador responda por isso. Mas eu vou continuar. Agora, as emendas federais é diferente. Se ele não utilizar as emendas federais, ela volta para o governo federal. As emendas que ele não utilizou, voltou para ele mesmo. Governador João Malvadeza, João Azevedo. Então é uma situação difícil. Eu não posso evitar destinar as emendas, Cacá, porque eu discordo politicamente. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que utilizar minhas emendas todas na Paraíba. E irei utilizar desta forma. Para João Pessoa, inclusive para João Pessoa, em 2020, destinei todas as minhas emendas, porque era um compromisso meu com o maior bairro do estado, que é o bairro do Mangabeira, onde eu moro lá há 40 anos, para calçamento de ruas e reforma e ampliação do Trauminha, que atende várias cidades do estado da Paraíba. Era um compromisso meu com o bairro. O pessoal me cobrava, deputado, 4 anos de mandato, você não destinou nenhum. Eu disse, vou destinar. Eu não disse que ia destinar prometi, compromisso nosso, e um ano das nossas emendas, em um ano, eu mandei toda para Mangabeira. Sem problema nenhum, Claudinho, eu sei dividir as coisas. Agora, infelizmente, o governador não utilizou as nossas emendas, e o Colégio Militar lá, que é muito procurado, fica o pessoal amanhecendo o dia lá para esperar uma vaga, Cacá. É impressionante como os pais querem colocar os alunos do Colégio Militar. É o único colégio militar que existe na Paraíba. A lei determina 5, mas só existe aquele. Lá no Mangabeira 7, que eu tive a oportunidade de estudar da turma pioneira em 94. Terminei o 2º grau lá no Colégio Militar. E eu tinha o sonho de ver o colégio ampliado. Infelizmente, o governador jogou minha emenda no lixo.
Conversamos com o deputado federal Cabo Gilberto do PL. Deputado, obrigado pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Rapaz, já acabou, tava tão bom. Tem mais pergunta, não? Tem um monte aqui, mas não tem tempo mais, deputado. Obrigado pela entrevista. Eu que lhe agradeço, Cacá, estou sempre à disposição da imprensa paraibana, a Claudinha. Não curto nenhuma pergunta, só daquela de Claudinha de prefeitura, que só o ano que vem. Só o ano que vem Mas o PL vai ter candidato. Isso já tá certo ou não tá? Não, é porque só o ano que vem a gente discute isso aí. Não, só curtiu. Não é que eu só curti a pergunta que Claudinha. Nem essa só curtiu. Se eu tivesse gostado, tinha respondido. Você correu da Correu. Eu corri dessa pergunta aí porque não é o momento agora, só em 2024. Agradecer a todos os ouvintes, estou à disposição. Meu gabinete é o 350, terceiro andar, anexo 4. O gabinete é do povo paraibano, independentemente de quem votou ou não em mim. Obrigado, deputado. Um abraço. 10h42, intervalo.